Olá, estudante! Continuando a nossa semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Mônica Couto, da área de Ciências Humanas. E nessa aula vamos retomar o tema Minas Gerais, para que os alunos possam resolver os exercícios. Não é isso, professora Mônica? Olá, Dani. Olá, estudante do 5º ano. Como a Dani reforçou, na semana de acolhimento ao 2º ciclo, vamos então conversar um pouquinho mais sobre a sociodiversidade do nosso estado, Minas Gerais. E como temos assunto para dizer sobre o nosso estado? Esse estado com 853 municípios. Então, como ganhamos esse fôlego, vamos relembrar, antes da gente começar a nossa atividade de hoje, o que estudamos nas 2 aulas sobre o nosso estado. Dissemos um pouco da diversidade cultural mineira, que é uma diversidade que a gente pode destacá-la em diferentes aspectos. Podemos pensar as nossas questões religiosas, podemos pensar os nossos rituais, o nosso artesanato, a nossa música, a nossa literatura, o nosso jeito de fazer uma boa comida mineira, os nossos patrimônios, né? Porque quando dissemos dessa grande diversidade cultural, já estamos tocando num tema que são os patrimônios materiais e imateriais. E aí você deve estar se perguntando ou tentando puxar na memória aí o que é o patrimônio. Então, patrimônio, ele pode ser material, ou seja, ele pode ser expresso em um lugar, ele pode ser expresso em um objeto, ele pode estar representado em algum fenômeno da natureza, como as nossas grutas, por exemplo. Então, esses são patrimônios materiais. Quando a gente diz de patrimônio imaterial, geralmente ele está associado a um patrimônio material. Vamos pensar, por exemplo, o queijo Minas, o queijo do Cerro, né? O queijo canastra. Ele é um patrimônio material quando a gente consegue ir lá e comprar a cabeça, a peça do queijo, mas por trás daquele patrimônio que se materializa no queijo, há um saber, há uma tradição, há uma forma, há um modo de fazer esse queijo. A esse modo de fazer, a gente chama de patrimônio imaterial. Somos um estado privilegiado. Temos muitos bens já classificados como patrimônio imaterial. E olha um muito curioso, o toque dos sinos das nossas igrejas. Como que os sinos nas cidades do interior, eles simbolizam, eles querem transmitir uma informação para aquela comunidade. E como você, enquanto morador desse lugar, já tem o hábito de fazer a interpretação desse som. Quantos são, então, os patrimônios desse nosso estado? Dissemos também sobre essa nossa forma curiosa de falar, o nosso mineirês. Ou seja, temos alguns termos, uai, por exemplo, eita trem bonso. Então temos alguns ditados, temos algumas formas de falar as coisas li de leite, temos uma maniazinha de reduzir as palavras, né? Quase nunca dissemos o nhó. A gente diz, de tardim, né, bonzinho, e nunca dissemos o bonzinho. Então, estamos tratando aí, retomando o nosso mineirês, a nossa forma de falar. Dissemos também de como esse nosso estado chegou a esses limites e a essas fronteiras. Como a história do Brasil, a história de Minas está inserida nesse lugar. E é daí que vem a extensão dos nossos municípios, as emancipações, até a gente chegar nessa característica que a gente tem hoje, nessa dimensão territorial que temos. E também conversamos sobre quem são os povos que chegaram e deram origem ao povo mineiro. Assim como no Brasil, a nossa história é bem parecida.
Tínhamos aqui comunidades indígenas que já viviam nesse território, que passa a ser chamado Minas Gerais. Para cá foram trazidos os escravos como mão de obra, principalmente quando da descoberta do ouro e dos diamantes. E para cá também vieram os bandeirantes, aqueles portugueses que faziam as entradas e as bandeiras, aquelas expedições em busca de riqueza e às vezes em busca da captura de índios para trabalharem como mão de obra. Agora que a gente já fez um breve relato sobre alguns pontos que discutimos ao longo das nossas aulas sobre Minas, eu te convido a participar comigo e Dani de um jogo de falso ou verdadeiro. E aí, como todo jogo tem regras, vamos começar validando quais que são as nossas regras. Vou começar de trás para frente. Você vai precisar de uma folha para fazer um registro simples, com a letra V se a afirmativa for verdadeira ou com a letra F se a afirmativa for falsa. Você vai responder junto comigo 5 questões. Então, eu trouxe 5 afirmativas sobre essa diversidade mineira para a gente fazer essas reflexões. Você vai precisar ler com atenção, pensar um pouquinho e fazer o registro classificando como falso ou verdadeira. Vamos carregar, então, o nosso jogo? Você está preparado para a nossa primeira afirmativa? Então, fique atento que lançaremos na tela a primeira afirmativa. E ela diz assim: Minas Gerais é um estado que apresenta ampla e diversa expressão cultural. Então, pensando a realidade do nosso estado, essa afirmativa, ela cabe como uma verdade ou ela é mais ou menos uma verdade? Verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro, hein? Olha, então, a Dani, como boa mineira, já acredita que somos de verdade um estado de grande diversidade cultural. E somos mesmo, né? Dissemos de tantos exemplos aqui. E essa diversidade, eu chamo a sua atenção que ela é fruto também da diversidade natural. Porque nós, seres humanos, a gente ocupa um território e muito da nossa cultura, ela se faz pelas condições naturais que temos nesse lugar. E com nós mineiros não é diferente. Estamos num estado onde você pode ocupar uma paisagem que eu acho uma das mais belas dentro das formações vegetais de Minas e do Brasil, o Cerrado. Maior que muitos países também, né? O estado é muito grande, né? Isso, e olha, a Dani trouxe uma consideração importante. Se a gente pensa países do continente europeu, por exemplo, a gente pode associar Minas Gerais consegue ser maior do que a França. Então, pensa administrar esse espaço e a quantidade de belezas naturais e de características naturais que temos. Então, essas características naturais, elas fazem com que em uma determinada região, por exemplo, sobressaia o artesanato do barro, da argila. Em uma outra região, se a gente pensa o Triângulo Mineiro, onde você tem o potencial para a produção de café e milho, o artesanato é de uma outra forma. A gente pode pensar lá nas bonecas de palha, de milho, que a gente encontra também em Ouro Preto. Se a gente pensa a região do quadrilátero ferrífero, olha como o artesanato se faz esculpindo as pedras. Quantos de nós que não moramos em Ouro Preto, mas lá já fizemos alguma visita, participamos daquela feira, daquelas feiras onde a gente encontra todos os tipos de adorno esculpido em pedras. Então, de verdade, aqui chamamos atenção para o artesanato, mas podíamos dizer de uma literatura de Guimarães Rosa, poderíamos dizer de grandes sábios, e aí de novo a gente pensando a religiosidade, poderíamos dizer sobre Chico Xavier. Então temos um estado que apresenta uma diversidade que se faz tanto nas condições naturais, quanto os rios, quanto as populações ribeirinhas, mas também nas condições culturais. Então, Dani, pronta para a próxima pergunta?
o som dos sinos, o modo artesanal de fazer o queijo Minas, o queijo canastra, nas regiões do Cerro e da Serra da Canastra, podem ser considerados exemplos de patrimônio imaterial? Verdadeiro, aprendi isso aí no início aí dessa retrospectiva aí, hein? Então, olha, a Dani já percebeu que é uma alternativa de fato verdadeira, é um patrimônio imaterial, porque, embora a gente está falando de dois objetos que se materializam, o queijo e o sino, a gente está dizendo do som do sino e da forma de produzir o queijo, do saber que foi passado durante gerações e que até hoje é possível, então, a gente ter acesso a essa delícia, se a gente pensa o queijo, a essa questão de ouvido, né? Um saber fazer. Por exemplo, imagina a gente que não tem hábito de tocar o sino. Será que daríamos conta de tocar o sino de uma igreja para reportar, por exemplo, o falecimento de alguém que vive naquele município? Então, olha como que são saberes que se tornam patrimônio imaterial, que precisam ser ensinados, então, passados de geração por geração. Então, sim, o patrimônio imaterial, não só o som do sino e a forma de fazer, mas as manifestações literárias, as nossas manifestações musicais, os rituais, as nossas folias de reis, quantos são os nossos patrimônios imateriais. Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta diz assim, Dani e estudante, Minas Gerais irá completar em 2020 500 anos de história. E aí? Estamos prestes a fazer aniversário, Minas Gerais, o nosso estado. Isso vai acontecer em 2 de dezembro, agora de 2020. Quantos anos, Dani? São 500 mesmo? Somos tão velhinhos assim? Com uma idade próxima à idade do Brasil, por exemplo? Achando que não, hein? Isso, então, na verdade, não estamos completando 500 anos. Faremos no ano de 2020, agora em dezembro, 300 anos de muita história. Uma história que é claro que começou anterior a 1720, quando descobriram o ouro de aluvião no território que se torna Minas Gerais, mas a institucionalização da capitania de Minas Gerais, cuja capital foi Vila Rica, atual Ouro Preto, né? Isso ocorreu, então, há 300 anos, contados aí a partir de 1720. Então, temos motivos para comemorar esse ano aí, essa história rica do nosso estado, então, Minas Gerais. Pronta, Dani, para a próxima? Vamos lá. Então, olha a próxima. A gente está fazendo uma referência, uma analogia, uma comparação com o Brasil. Minas Gerais, assim como o Brasil, foi formado por 3 grupos étnicos, indígenas, africanos e europeus. Então, Dani, é verdade? Podemos comparar Minas com o Brasil? Verdadeiro. Isso, então podemos sim comparar o estado de Minas Gerais com o Brasil, com a população brasileira. Assim como o Brasil foi, né, o povo brasileiro é fruto dessa mistura, nós mineiros também somos frutos dessa mistura. Mais uma vez, aqui viviam povos indígenas, né? E aí a gente pode dar exemplo de vários, né? Machacali, Pataxós. E aí naquela aula a gente conversou, são 14 etnias, pelo menos, que são reconhecidas no nosso estado. Então os indígenas já viviam nesse território, lembra que para ser considerado território é uma população se apropriando desse espaço, por isso que a gente pode dizer que já era um território ocupado que depois se conforma enquanto Estado. Para cá foram trazidos, a gente sabe que infelizmente de forma forçada, os africanos para serem mão de obra aí nessas lavouras,
na lavra do ouro, mas também posteriormente na produção de outros bens aí, de outros produtos agrícolas, e os bandeirantes na figura dos portugueses. Uma curiosidade que a gente disse naquela aula, que Minas Gerais recebeu italianos também ao longo da sua história. Não tanto como recebeu o sul do Brasil e o estado de São Paulo, mas ficamos aí em terceiro lugar no recebimento de estrangeiros italianos, muito em função da abolição da escravidão, né? Então, era preciso mão de obra e aí o governo, naquele contexto, ele se aproxima, era uma medida até tomada a nível de Brasil, para atrair imigrantes. E para Minas vieram muitos italianos. Dani, próxima para a nossa última pergunta. Vamos lá. O artesanato mineiro, do barro, da palha, da madeira, dos metais e das cabaças, representa parte do patrimônio material? Eu acho que representa, viu? Eu acho que essa aí é verdadeira. Então, olha, aqui a gente já está dizendo de um patrimônio que se materializa nas bonecas da palha do milho, que se materializa nas cruzes que são esculpidas, nas gabelas, nas colheres de pau, dos metais, das cabaças, são lindos, né? O artesanato das cabaças, as bonecas. E aí, a própria possibilidade que a gente tem de utilizar a cabaça para tirar mantimento nas nossas, né? Nos nossos recipientes, nas nossas latas. Então, de fato, estamos dizendo... Isso, a Dani acertou. Estamos dizendo do patrimônio material. Ou seja, é possível carregar para sua casa, é possível fazer uso daquilo como adorno, é possível trabalhar nessa produção desse artesanato, né? Quantas mulheres e quantos homens lidam, então, com a produção desse artesanato? O capim-dourado, ele aparece aqui em função de ser uma espécie do cerrado. É claro que é uma espécie do cerrado mais comum no estado do Tocantins, especificamente no Jalapão, mas a gente já consegue fazer o cultivo e a produção de adornos, brincos, cestas com capim-dourado, também em Minas. Então aqui ficou um pouquinho dessa riqueza, né, que se expressa pelo nosso artesanato. Vamos então fazer a conferência, porque é muito importante, a gente quis trazer um padrão de brincadeira, mas é importante que você reflita, que você faça uma autoavaliação. Então aqui vai a nossa retomada. Minas Gerais é um estado que apresenta ampla expressão cultural? Verdadeiro, né? A gente conseguiu explicar isso aqui com diferentes exemplos. O som dos sinos, o modo artesanal de produzir o queijo nas regiões da Serra da Canastra e do Cerro são exemplos de patrimônio imaterial? Sim, né? É esse patrimônio que se dá pelo conhecimento, por um saber associado àquele ofício. Minas Gerais irá comemorar em 2020 500 anos? Verdadeiro. Vimos que são 200 anos a menos. Vamos comemorar 300 anos. Isso. Minas Gerais, assim como o Brasil, foi formado por diferentes grupos étnicos, né? Pelo menos 3 dão origem ao nosso povo. E vimos que o artesanato mineiro, expresso por essas diferentes matérias-primas, né, e por essa diferente criatividade que nós mineiros temos, de fato, eles materializam o nosso patrimônio. Ou seja, eles se transformam em bens, né, em produtos que podemos carregar e até mesmo exportar para outros países. E para terminar a nossa aula, como um bom mineiro, né? Já acabou a nossa aula. Então, eu agradeço, né, a sua participação. Espero que você tenha achado que essa aula foi um trem muito bom, né? Como um bom mineiro também. E se você puder, a gente continua dizendo, fica quietinho dentro de casa, né, Dani? Obrigada e até a próxima aula.